Hoje eu não consigo entender como alguém consegue aceitar ou tolerar de boa mente o que está acontecendo por aí nas denominações evangélicas, onde infelizmente está acontecendo algo terrível, porque muitos ali estão anulando a graça, desfazendo o escândalo da cruz, passando para outro evangelho, deturpando as escrituras, ensinando coisas que não se devem por tua ganância, construindo e mantendo templos feitos por mãos humanas, onde Deus não habita em tempo algum. Além disso, ainda existe a prática de se entregar dízimos de dinheiro, de guardar o sábado, enfim. Então, dá para se ver claramente que existe muita coisa errada ali. Além das doutrinas estranhas, dos outros evangelhos, que estão pervertendo a fé de muitos. E esses muitos não se deram conta disso ainda. Não perceberam, não caíram na real, não caíram em si. De que estão tendo a sua fé pervertida. E isso faz com que eles se desviem da verdade e se recusam a dar ouvidos a ela. Então, esse é um problema gravíssimo, que não pode existir na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre si mesmo. Porque foi sobre ele que ele edificou a sua igreja. Então a igreja pertence ao Senhor Jesus. Nenhum homem ou mulher pode se apossar da igreja como se fosse o proprietário, o dono. Não. Não pode fazer isso. Isso é errado. Então, dá para se ver claramente que existem muitas coisas erradas acontecendo por aí nas denominações. E, infelizmente, muitos se acostumaram com isso. Se amoldaram a esse tipo de coisa, se conformaram. Não fazem nada, aceitam tudo, dizem amém, concordam, participam, são coniventes com a situação. Essa é a realidade. O Senhor Jesus está gostando disso? É claro que não. É claro que não mesmo. Mas quem não deveria gostar também são aquelas pessoas que participam disso e toleram de boa mente esse tipo de coisa. Esses erros absurdos que só alguém com cegueira de entendimento não consegue enxergar isso. Mas é preciso enxergar sim. E ao ver o erro, o que você tem que fazer? Se purificar dele. E se for necessário sair fora desses templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações, para você não participar desses erros, saia. E continue a sua vida em Cristo, fiel a Cristo Jesus. Porque Ele é o pastor e bispo de sua alma, a quem um dia você se converteu. Essa é a realidade. Então, o conceito de igreja hoje, infelizmente, está apenas baseado nas denominações, ou seja, nos templos construídos por mãos humanas. Em cada rua da cidade que você anda por aí, você vê lá um templo, com uma placa lá na frente, igreja A, igreja B, C, D e por aí vai. São milhares de denominações só no Brasil. Milhões pelo mundo afora. Cada uma delas tem sua própria liderança, digamos assim. E se você ver nas escrituras, você não vai encontrar ninguém liderando a igreja, sendo líder de igreja. Líder é coisa de seita. São as seitas que têm um líder lá. Pode verificar aí, as maiores seitas que existem no mundo hoje tem um líder lá. Ele é que comanda tudo. Por exemplo, a cientologia. Tem um líder lá que comanda tudo. Mas na igreja do Senhor Jesus não
existe isso. O único cabeça, o único pastor e bispo de nossas almas, o apóstolo de nossa confissão, o nosso sumo sacerdote é apenas e unicamente o Senhor Jesus. Sem dúvida alguma. Ele é o nosso único mestre. Essa é a verdade que ele mesmo explicou. Leia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, e você vai encontrar o Senhor Jesus falando isso lá claramente. Para que posteriormente ninguém pudesse ser aquilo que somente o próprio Senhor Jesus pode ser. Então, eu não vou cair nessa ideia de ser pastor, bispo ou apóstolo. Eu não vou fazer isso. Porque eu já tenho um pastor, um bispo e um apóstolo em minha vida. Em minha alma. É o Senhor Jesus. Ele é suficiente para mim. Então eu não preciso de outro. Agora, é isso que está errado também. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Porque quem não entende isso está cometendo um erro gravíssimo. Está aceitando muitas coisas facilmente que não deveriam ser aceitas. Em tempo algum. O apóstolo Paulo não aceitou certas coisas. Nem Pedro também. Nem João. Nem Judas. Não aceitou falsos ensinos, comércio, misticismo, dinheiro, liderança. Não aceitaram serem líderes, porque não foram chamados para isso. O Senhor Jesus não chamou ninguém para liderar a sua igreja. Ele é que lidera a igreja. É apenas o Senhor Jesus. É isso que tem que ser entendido hoje. Tem que ser entendido de forma séria, porque o Senhor Jesus exerce sobre a igreja, que é o seu corpo, o domínio. É Ele que manda ali, Ele que fala. E quando Ele fala, todos os integrantes do seu corpo, que são as igrejas, são as pessoas que se arrependeram e se converteram a Ele sinceramente, têm que ouvir a voz do seu mestre, obedecer. Então, é isso que tem que ser feito. Não adianta ficar com teimosia, com rebeldia, sendo insubordinado. Não adianta querer se pôr acima do Senhor Jesus, como Diótrefes. Se você ler lá na terceira epístola de João, você vai ver o caso dele. Que ele gostava de exercer a primazia sobre a igreja e expulsava pessoas da igreja. Atitude totalmente errada, que foi combatida por João. Porque ele disse lá que se ele fosse lá, ele iria fazer Diótrefes saber das coisas erradas que ele estava fazendo. Então, hoje existem muitos Diótrefes por aí, fazendo coisas erradas, exercendo primazia na igreja, domínio sobre o povo. Na epístola de Pedro, ele fala a respeito disso. Que os pastores não podem agir como dominadores do povo. Porque quem domina sobre o povo, ou seja, sobre o corpo de Cristo, é apenas o Senhor Jesus. O corpo de Cristo está debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o Senhor absoluto. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Hoje a igreja está muito fora da realidade, da verdade, daquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda. Se distanciou muito disso aí. Ao invés de se apegar com firmeza às verdades ouvidas para nunca se desviar delas, eles começaram a dar ouvidos a falsos ensinos. E esses falsos ensinos hoje, infelizmente, contaminaram a muitos e perverteram a fé de muitos. Hoje, muitos se recusam a dar ouvidos à verdade por causa disso. Porque acham, ou pensam, acreditam que esse ensinamento errado passou a ser certo na mente dele.
cauterizou a mente dele de tal forma que ele não dá mais ouvidos à verdade, se recusa a dar ouvidos a elas. Sim, essa é a verdade. Infelizmente, a igreja chegou a esse ponto. Então, muitas coisas estão fazendo a igreja hoje se desviar daquilo que deveria ser igreja mesmo, edificada sobre Cristo Jesus. Porque para estar edificado em Cristo Jesus tem que estar ajustado à doutrina e às santas palavras dele. Não pode existir nenhuma denominação evangélica por aí que faça algo que esteja em desacordo com a doutrina do Senhor Jesus e com as santas palavras dele. E existem muitas por aí, praticamente quase todas. Então, você que está em uma delas, chegou a hora de acordar, abrir os olhos, ver a realidade, pegar as escrituras e ler. Se você ainda não leu, leia novamente. Principalmente as epístolas dos apóstolos, que vão te dar um vasto conhecimento sobre o que significa ser igreja do ponto de vista do Senhor Jesus. Uma igreja que possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Que não pode participar de coisas erradas em tempo algum. Como está escrito na epístola de Paulo aos Efésios. Que eles, está escrito lá que eles não deveriam participar das obras infrutíferas das trevas. Obras erradas, obras más, perversas, falsas, enganosas. Que só visam destruir aqueles que participam dessas obras. Então, a igreja hoje tem que entender isso que já é escrito ali na Epístola aos Efésios e nas outras também. Porque isso é algo muito sério. Leia a Epístola de Judas, por exemplo, ali, antes do livro de Apocalipse de João, tem a Epístola de Judas. Leia lá, você vai ver que ele se sentiu obrigado a se corresponder com as pessoas por causa de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja que estava afastando a igreja do próprio Senhor Jesus. Então leia lá que você vai se inteirar a respeito disso e vai ver em sua própria realidade hoje que aquilo que acontecia ali, pelo qual Judas escreveu aquela epístola, está acontecendo hoje também. Então, é algo sério, pessoal. Não é brincadeira. A vida em Cristo exige abnegação, renúncia, desprendimento, arrependimento, conversão sincera. É preciso que a igreja ame ao Senhor Jesus sinceramente. Cada membro do corpo de Cristo, individualmente falando, tem que amar ao Senhor com interesse de coração. Essa é a realidade. A igreja tem que voltar a ter a simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. É isso que tem que acontecer. Se isso não acontecer, as pessoas, infelizmente, que não quiserem fazer isso, vão estar sofrendo as consequências dos perigos espirituais ou até mesmo das más consequências terríveis que esses erros, somados juntos, provocam e causam um mal terrível na igreja. Então, existem coisas que têm que ser expulsas da igreja. Sim, porque a igreja tem que ser uma nova massa, sem nenhum fermento que a possa levedar em tempo algum. E os fermentos estão por aí. Um pouco de fermento já levedou muitas massas por aí. E você vai ficar como nessa situação? Você vai ficar passivo, olhando tudo, como se fosse um espectador que vê as coisas e não faz nada, não toma nenhuma atitude para acabar com isso, que está destruindo a igreja de dentro para fora, como hoje se vê claramente. Então, é preciso que agora se faça alguma coisa. Porque já temos as escrituras falando o que deve ser feito para a igreja ser igreja pura, sem mácula, sem dolo algum.
Já existem textos assim. É só ler, praticar, aplicar em sua vida, que os resultados disso vão aperfeiçoando a igreja dia após dia. Porque a igreja, ela tem que ser aperfeiçoada dia após dia. É algo que não pode deixar de ser feito em tempo. Não se entregue a coisas erradas que te desviem da verdade. Hoje, infelizmente, pelas denominações por aí, existem muitas coisas desviando as pessoas da verdade e elas não perceberam ainda. Parece que existe uma cegueira de entendimento que está impedindo as pessoas de entenderem isso. E é essa falta de entendimento que complica tudo. Complica a vida de muitos, complica a igreja. O corpo de Cristo está indo de mal a pior por causa disso. Mas ainda é tempo de cair em si e cair na real. Retornar à sensatez, simplificar esses erros que são incompatíveis com a vida em Cristo Jesus. Então, é isso que tem que acontecer. Tem que existir uma cura definitiva. Porque essas coisas erradas estão corroendo a igreja como um câncer terrível, terminal. A igreja está pouco a pouco morrendo. Essa é a situação real. Pior ainda do que a igreja de Laodiceia, que dizia que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Quando se chega nesse nível de arrogância, de orgulho, prepotência, aí é que se vê que não existe humildade na igreja mais, para reconhecer os erros, para entender que às vezes é preciso se humilhar, porque aqueles que se humilham, esses serão exaltados, mas aqueles que ficam na arrogância, esses não serão exaltados, serão humilhados. Então, é preciso que aconteça uma mudança profunda, verdadeira. É preciso fazer uma limpeza geral. Jogar todo esse lixo imundo para fora e colocar novamente o Espírito da verdade. Porque é o Espírito da verdade que vai nos conduzir a toda a verdade. Verdade mesmo prática, verdadeira, que gere bons resultados na vida da igreja. É isso que precisa acontecer. Então, ninguém mais pode falhar sobre essa questão. É preciso que agora o corpo de Cristo, em unidade, de forma unânime, faça isso acontecer mesmo. Com diligência cada vez maior, com muito empenho da parte de todos. Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ficar entregue a essas coisas erradas, que infelizmente hoje está por aí proliferando cada vez mais. Então, agora é hora de tomar uma atitude definitiva. Ou você sai fora disso, ou você fica nisso. Aí cabe a cada um, pelo seu próprio arbítrio, decidir o que é certo a se fazer. Porque eu não vou obrigar ninguém. Nem o próprio Senhor Jesus vai obrigar ninguém a fazer isso. Ele vai dar as palavras, ele vai falar. Mas quem tem que ouvir, como está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é a própria igreja em si. Para que ela possa ouvir e praticar aquilo que ouviu do próprio Senhor Jesus. Então, ele dá a chance disso acontecer. Agora cabe à igreja aproveitar essa oportunidade. E que eu espero que aconteça isso mesmo. Para o bem da própria igreja em si. Então, é hora disso acontecer. Já se perdeu muito tempo com essas coisas erradas. Agora é hora de acertar. Começar a andar novamente pelo caminho que o Senhor Jesus nos chamou.
Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo. E espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.